Oi, sejam muito bem-vindos de volta à minha cozinha. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um carreteiro vegano com sobras de churrasco vegano. Então, como é que funciona? Aqui em casa, sempre que a gente faz churrasco e a gente faz alguns vegetais na brasa. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma sobra de cebola, de berinjela, de couve-flor e de pimentão. Aí, no dia seguinte, normalmente, o pessoal faz carreteiro com a carne que sobra do churrasco, né? E eu acabei pegando o hábito de fazer um carreteiro vegetariano com os vegetais que sobram do churrasco. E é isso que eu vou ensinar pra vocês hoje. Um detalhe muito importante do carreteiro é que eu gosto muito de usar esse arroz aqui, ó, que é um arroz branco cateto, que é aquele arroz bolinha, sabe? Dá pra fazer com arroz branco normal ou com arroz integral, só que deve ter que cozinhar por mais tempo. Mas eu acho que com esse aqui fica especialmente bom. Então, se vocês tiverem se vocês tiverem acesso a esse arroz, eu super indico vocês usarem. Outro detalhe do carreteiro vegano que eu gosto muito é de usar um pouco de tofu defumado. Não precisa ser um bloco inteiro, eu vou usar só metade desse aqui, que é aproximadamente 50 gramas. Eu acho que o defumado do tofu, quando usado com moderação, ele também dá um gostinho especial pro carreteiro, que faz tudo ficar perfeito. Então, vamos começar. O primeiro passo é picar um dente de alho. Eu falei errado. O primeiro passo é o tofu. Então, o primeiro passo é o tofu. Eu gosto de dar uma torradinha no tofu para que ele não se desmanche dentro do carreteiro. Então eu vou começar picando ele e daí já vou ir cozinhando ele enquanto eu pico os outros vegetais. Então, como eu disse, eu vou usar 50 gramas, que é metade desse bloquinho aqui, e aí vamos picar. Eu gosto de colocar uns pedaços bem pequenininhos de tofu, até porque aqui em casa, às vezes, o pessoal não curte muito tofu, então eu faço pedacinhos bem pequenininhos para que eles fiquem bem torradinhos e que não incomode tanto as pessoas que não gostam de tofu. Mas se vocês gostam muito de tofu defumado, como eu, vocês podem deixar uns pedaços maiores mesmo. Eu gosto de cozinhar o meu carreteiro numa panela de ferro. Se vocês não tiverem, não tem problema, não precisa. Mas eu gosto porque às vezes dá aquela torradinha no fundo, sabe? E aí fica muito bom. Então eu vou colocar ela aqui para aquecer. Aí eu vou colocar um fio de azeite de oliva no fundo da panela pra gente dourar o nosso tofu. Espero o óleo aquecer antes de colocar o tofu, pra não ter tanta chance dele grudar no fundo. Enquanto o óleo vai aquecendo, eu já começo a picar o meu alho aqui. Ó, agora meu óleo já aqueceu, vou colocar o tofu ali. O bom de cortar o tofu bem pequenininho é que ele vai ter mais área de tofu para ficar douradinho e ele vai dourar mais rápido. Então o meu já dourou e agora eu vou entrar com o nosso alho aqui e eu vou cozinhar bem pouquinho só para ele perder o cru, gosto de dizer. E já vou diminuir o fogo para ele não queimar. E aí a gente vai seguir, vamos ir picando nossos vegetais e colocando eles na panela. Não tem muito uma ordem específica, eu só sugiro vocês começarem pelos que tiverem ficado mais cruzinhos ou menos cozidos e deixar os que tiverem mais cozidos por último. Vou começar por essa couve-flor aqui que ficou um pouquinho mais durinha. E aí a gente só segue essa ordem, vamos picando e jogando pra panela. Conforme vocês forem colocando mais coisa na panela, vocês podem ir aumentando um pouquinho o fogo. No primeiro momento é importante a gente deixar ele baixo para não queimar o alho e dar aquele gosto ruim, né? Mas conforme a gente for enchendo mais a panela, vai ter mais coisa para cozinhar e mais coisa para aquecer, aí a gente pode ir aumentando o fogo aos poucos. O tamanho dos vegetais é bem opcional, assim, se vocês quiserem deixar pedaços maiores, vocês podem deixar para tipo sentir mais ele inteiro, se vocês quiserem fazer bem picadinho para tudo se misturar em uma garfada, vir vários sabores e vários tipos de vegetais, podem fazer livre, vocês fazem como vocês quiserem. Inclusive, os ingredientes dessa receita também são livres, porque a ideia é que a gente use as sobras e não ingredientes específicos, né? Cogumelo também fica uma delícia, às vezes a gente faz cogumelo na brasa, e eu particularmente não gosto muito de cogumelo no churrasco vegetariano, mas eu adoro a sobra do cogumelo do churrasco para fazer o carreteiro. Vou aproveitar que estamos aqui lidando com vegetais assados na brasa e vou mostrar para vocês uma maneira super fácil de descascar a cebola assada na brasa. A cebola tem duas pontas, né? Essa pontinha de cima aqui, que é de onde tem o verdinho da cebola, quando ela está plantada, e a pontinha de baixo, que é onde tem a raiz e é o que prende toda a polpa da cebola dentro da cebola. Para descascar, a gente faz uma coisa bem simples. A gente corta fora essa pontinha, que é o que prende
toda a cebola aqui dentro. E aí a gente empurra aqui atrás e sai toda a cebola. Ó, agora eu já coloquei todos os meus vegetais aqui, sobrou só uma rodelinha de abacaxi que eu vou colocar no final, pra não misturar demais o gosto. E aí eu vou deixar eles darem uma torradinha no fundo da panela, assim, pra criar um fundo de panela que vai contribuir para que o nosso carreteiro fique mais saboroso. Então, só um pouquinho pra dar essa torradinha e aí a gente já vai entrar com o arroz. Meus vegetais já começaram a pegar no fundo, então eu vou colocar o meu arroz. Aqui eu tenho 2 xícaras do arroz cateto branco. Vou colocar o meu arroz aqui. E aí, antes de colocar a água, eu vou colocar mais um fiozinho de azeite de oliva e vou deixar o arroz dar uma torradinha no fundo também. Para cozinhar o arroz, eu gosto de usar molho de tomate. Vocês não precisam usar molho de tomate se vocês não quiserem, se vocês não gostarem de tomate. Vocês podem só cozinhar ele assim com os vegetais e com o tofu, ou vocês podem usar tomate fresco também. Aí agora eu colocaria alguns pedaços de tomate fresco, picadinho, para se misturar e fazer como se fosse um molho. Enfim, são inúmeras possibilidades. Como eu tenho 2 xícaras de arroz, eu usaria 4 xícaras de água. Eu vou usar 3 xícaras de água, mais esse pote de molho aqui que tem aproximadamente 500 gramas. Ha! Agora sim! Vou colocar o meu molho aqui já. E aí vou colocar mais 3 xícaras de água aos poucos. Colocar 2 e depois a terceira, pra gente ir controlando. Já mexi, já incorporou tudo. Agora eu vou colocar a tampa e a gente vai deixar isso cozinhar por aproximadamente 15, 20 minutos até o arroz ficar cozido. Enquanto o nosso carreteiro termina de cozinhar, eu vou fazer umas folhas de batata doce na frigideira de ferro para acompanhar o nosso carreteiro. Essas folhas de batata doce a gente acabou de colher ali na frente, na horta comunitária que eu fiz na frente de casa. Acabei de lavar, secar e agora vamos preparar elas. Basicamente eu tô unindo todas elas pelo talo e aí eu vou cortar esse talinho fora, porque como eu vou cozinhar muito rápido, eu não vou refogar elas e fazer um preparo maior, eu acho que ele pode ficar um pouco duro, então eu vou cortar ele fora. Juntei todos aqui na ponta. Então, pronto. Elas vão inteiras assim mesmo. Se vocês preferirem, vocês podem cortar nos pedaços menores, como vocês acharem mais fácil. Bom, vou aquecer aqui a minha frigideira. Vou esperar ela estar quente de verdade para colocar as folhas de batata doce. Frigideira aquecida. Vou colocar minhas folhas de batata doce ali. Agora que ela começou a dar uma murchada, vou colocar um fio de azeite de oliva para dar um tchan e dar um brilho nela, que assim ela tá com uma cor meio pálida. E aí eu vou desligar para não queimar e vou colocar um alho picadinho. A panela de ferro, ela se mantém quente por muito tempo e o alho ele cozinha muito rápido. Então ela já estando super quente, eu prefiro desligar ela já no começo para garantir que ele não vai queimar. Se faltar cozinhar, eu ligo mais um pouquinho. Mas se ele começar a torrar e eu ainda estiver com a panela ligada, não vai dar tempo de desligar e ela esfriar e o meu alho não queimar. É incrível como ela murcha a folha de batata doce, ela parece um espinafre. A gente tinha um monte de folha e aí agora a gente tem um nadinha. Parece até que a gente tem um mundo de alho para toda a nossa folha de batata doce. Mas eu gosto das coisas com bastante alho, então fica bom. Enquanto meu carreteiro termina de cozinhar, eu vou tampar um pouco a folha para ela não esfriar e também para o vapor voltar para ela e dar uma umedecida nela e ela não ficar seca demais por causa do calor da frigideira. Bom, nosso arroz está praticamente pronto, então agora eu vou colocar meu abacaxi picadinho ali, dar uma misturada e aí a gente já pode servir. Eu normalmente gosto de temperar com um pouquinho de açúcar, mas como eu tô colocando no abacaxi, eu vou testar deixar sem o açúcar hoje, para evitar correr o risco de que fique muito doce. Um toque final que eu gosto de colocar é um pouquinho de shoyu, para deixar o meu carreteiro mais salgado um pouquinho, sem colocar mais sal, né, diretamente. Então eu coloco bem pouquinho, tipo uma colherzinha de chá, no máximo uma colher de sopa. Também ele ajuda a dar uma corzinha assim no carreteiro. Agora eu vou misturar e a gente vai servir. Bom, então vou servir. Eu gosto dele assim mais molhadinho. Se vocês gostam mais seco, tipo arroz assim, sequinho, é só vocês colocarem um pouquinho menos de água quando vocês estiverem controlando o cozimento. Olha como virou um nadinha a nossa folha de batata doce.
Esses alhozinhos que ficaram por fora ficaram crocantes. Eu não vou desperdiçar de maneira alguma. Então eu vou colocar a nossa folha cream. Pra finalizar, todo carreteiro tem que ter um pouquinho de salsinha por cima, né? Então vamos com a salsinha picadinha. Pimentinha do reino. Uma folhinha de orégano pra gente decorar o nosso prato. E os microverdes. Primeira vez que eu fiz esse carreteiro na minha vida, eu coloquei microverdes por cima, então, pra mim, o carreteiro tem que ter o microverdes por cima, porque foi assim que eu fiz a primeira vez. Mas 100% não obrigatório. E pronto! Tcharam! Está pronto o nosso carreteiro com folhas de batata doce. Eu amo cozinhar ele com molho de tomate, que ele fica bem docinho. Eu gosto. Pra quem não gosta, sugiro colocar mais sal, ou talvez usar menos molho de tomate, mas enfim, eu adoro, 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 adoro. Os vegetais assados, eles também ficam muito doces, então a gente acaba precisando colocar um pouquinho mais de sal